Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e nós vamos dar sequência então no nosso estudo a respeito da Numária do Brasil, beleza? Nós já falamos ali na época do descobrimento do Brasil, o rei de Portugal e consequentemente do Brasil, Dom Manuel. Dom Manuel I, rei de Portugal no tempo do descobrimento do Brasil. Nós vimos as moedas cunhadas durante o período de Dom Manuel I e em seguida nós vimos as moedas cunhadas no período do seu filho Dom João III e nessa época nós já tivemos algumas emissões, nós vimos lá o São Vicente, o meio São Vicente, que destinadas também à circulação no Brasil. Eu queria no vídeo de hoje te ajudar com algumas terminologias. Por quê? Nós temos aí escutado, a gente escuta falar de vintém, a gente tem noção do que é um vintém, a gente tem noção do que é um tostão, a gente tem noção do que é uma pataca, do que é um patacão. Aqui em Anápolis, onde eu moro, muita gente chega e fala assim, nossa, eu tenho um monte de patacões de cobre. A pessoa atrela patacão ao tamanho da moeda, né? Quando, na verdade, o patacão nada mais é do que as 3 patacas, o 960 réis. Mas, assim, existe muita confusão em relação a essa terminologia. E quando a gente falou de Dom João III, nós estamos falando de São Vicente. A gente trata as moedas, qual moeda que você está falando? Eu estou falando da moeda de São Vicente. Eu estou falando do meio São Vicente. Fernando, mas como assim São Vicente? Como assim meio São Vicente? O dinheiro do Brasil não era real? Não eram os réis, plural de real? Sim, o dinheiro do Brasil, o dinheiro de Portugal, já naquela época se chamava real. Se chamava o plural, né, conhecido como réis. No Império Espanhol, no Reinado Espanhol, eram os reales, que é a tradução em espanhol do plural de real. Então, assim, o nosso dinheiro chamava real. Mas as moedas tinham apelidos. Tanto é que a gente falou aí do São Vicente, que eram os 1000 réis. Nós falamos do meio São Vicente, 500 réis. E várias outras moedas tinham apelido. Então, imagina que nós estamos nessa época, século XVI, início do século XVI. Nós tivemos Dom Manuel ali até 1521. Nós tivemos Dom João III até 1557. Então, basicamente, os 50 primeiros anos do século XVI, e naquela época, você já viu quais eram as moedas, agora qual a correspondência de cada uma dessas moedas com valor de réis? A Bentes tem umas obras que são fora de sério, e então está sendo preparada aí para 2025, início de 2025, final de 2024, para a 10ª edição do livro de moedas, o Big Bentes. E eu estava lendo, estava revisando aí, ajudando já a iniciar essa revisão para o Big Bentes e vi algumas informações que me chamaram muita atenção. Dá uma olhada para você ver. Vamos lá, no período de Dom Manuel I, eu vou te falar, eu vou até afastar aqui um pouquinho para caber aqui do lado. Ó. Presta atenção que eu vou botar um quadro aqui do lado para você com a descrição, com a equivalência de cada moeda com seu valor. Vou ler para você, ó. Presta atenção. No período de Dom Manuel I, nós tínhamos moedas de ouro de 22 quilates, a moeda que se chamava português. Quanto vale um português? Fernando, não tem nem ideia. Quanto que vale um português? Você não encontra isso em outro lugar. Um português valia naquela época de Dom Manuel I 4.000 réis. Então quando eu falo, eu tenho um português, eu tenho 4.000 réis. Da mesma forma, quando eu falava que tinha um cruzado, quanto valia um cruzado? Um cruzado, na época de Dom Manuel I, um cruzado equivalia a 400 réis. Logo, um português equivalia a 10 cruzados. Você tinha ideia disso? Vamos mais. Ainda nas moedas de ouro, nós tínhamos o quarto de cruzado. Essa é fácil de fazer equivalência, né? Se um cruzado vale 400 réis, um quarto de cruzado vale 100 réis. Logo, um português
valia 40 quartos de cruzado. Olha que bacana, isso tudo em moedas de ouro 22 quilates. Na época de Dom Manuel I, nós também tínhamos as moedas de prata de 11 dinheiros. Fernando de Deus, aonde a gente está indo? Vou te contar. Nós tínhamos a moeda que chamava meio português. Ah, mas agora ficou fácil. Se o português valia 4.000 réis, o meio português de prata valia 200 réis. Fernando, mas não era 2.000 réis? Não era 2.000 réis. O meio português de prata valia 200 réis. E depois dele, o tostão. O tostão ficou fácil. O tostão a gente já tem costume de chamar de tostão. Ah, fulano tem um tostão furado. Quer dizer que ele não tinha 100 réis. Uma moedinha de 100 réis furada. O tostão, já na época de Dom Manuel I, valia 100 réis. Moeda de prata, hein? O meio tostão valia 50 réis. Essa também é equivalência matemática, essa aí funcionou beleza. Tínhamos também a moeda chamada índio. Fernando, quanto valia um índio? Um índio valia 1/3 do tostão. Valia 33 réis, aproximadamente 1/3 do tostão. Um índio, 33 réis. O real ou um vintém. Quanto vale um vintém? A gente está acostumado também com a nomenclatura do vintém, né? O vintém vale 20 réis. Ali, aquelas moedas do início do século XX de bronze, nós tínhamos o vintém. Vintém ganho, vintém poupado, vintém ganho. Lembra dela? Então, o vintém, 20 réis. O meio real, o vintém também era conhecido como real. O meio real também seguia a equivalência matemática, né? Então, ele valia 10 réis. O meio real, 10 réis. E tínhamos o cinquinho. O cinquinho de prata valia 5 réis. Então, olha para você ver, só nas moedas de prata, 200, 100, 50, 33, 20, 10 e 5. 7 moedas de prata do período de Dom Manuel I. E as moedas de cobre? Bora lá na moeda de cobre. O real de cobre valia 40 réis. Não valia 20 como o real de prata. Olha para você ver que aí começa a confusão. Um real de cobre equivalia a 2 reais de prata, o que não faz o menor sentido. Se você for parar para pensar em termos matemáticos da prata, vale mais do que o cobre. Mas a equivalência aí não era só em termos numéricos de quantos réis valiam. Lembra que naquela época o dinheiro estava ligado ao valor do peso do metal também. Então a equivalência se dava dessa forma. O ceitil, ou meio real, a gente falou de ceitil aqui, muita gente não tem nem noção do que é um ceitil. O ceitil, ou meio real de cobre, aí é matemática, ela valia 20 réis. Então, de cobre, ceitil, ou meio real, e o real, 20 e 40 réis, respectivamente. Você tinha ideia disso? Você tinha noção disso? Você já ouviu falar disso na sua vida? Pois é, aqui nós estamos estudando a fundo. Eu estou gostando desse estudo, porque tem sido um aprendizado e dos grandes para mim. E eu espero que para você também. Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo e vamos para frente. Bora seguir juntos. Um forte abraço e fica com Deus.